Saudações, gente. Eu tô meio derrubado porque eu dormi mal. Acordei cedo para estudar e fazer os vídeos. E agora já fui na minha mãe, levei abóbora e umas outras coisas pro bando, levei pão. Já tô voltando para casa. Hoje eu nem vou almoçar lá. Como em casa mesmo. Que eu quero descansar minha cabeça, inclusive o corpo também, preciso dormir antes da live. Mas tem outra coisa que eu gostaria de falar previamente, que eu acho que dá prazo. É a questão do papel da dívida no capitalismo, em particular no capitalismo americano. No meu último vídeo, eu demonstrei de maneira categórica que a dívida das pessoas é de 25 trilhões de dólares. Do governo federal, 37,5 trilhões de dólares. E a dívida total dos Estados Unidos é de 100 trilhões de dólares. Eu não sei se vocês têm noção do que significa uma dívida de meio quatrilhão de reais. Mas é algo tão, tão avassalador que não é difícil entender que uma dívida desse porte, desse tamanho, não pode ser paga. Acho que mesmo que a noção do que seja 100 trilhões de dólares ou meio quatrilhão de reais seja difícil da mente humana conceber, não é complicado entender que pagar uma coisa desse tamanho é impossível. Então, é uma dívida que foi feita para não ser paga. A base da teoria econômica monetária, teoria econômica moderna, teoria monetária moderna, é que um país não quebra na sua própria moeda. E em essência, essa base não está equivocada. Realmente. Só que apenas se os juros da dívida não forem superiores à capacidade de pagamento. A dívida na própria moeda não paga, não quebra uma economia. Mas a incapacidade de pagar os juros dessa dívida quebra. Entenderam? Simples, não é? Eu dever não é um problema tão grande se eu for um país e dever na minha própria moeda. Agora, se eu não conseguir pagar os juros dessa dívida, pô, aí nós temos um problema. E essa é exatamente a situação dos Estados Unidos. O que aconteceu? Nós vimos que a dívida dos Estados Unidos explodiu. Passou de 35% do PIB, quando lá pelo segundo ano do governo Reagan, o início do neoliberalismo nas políticas econômicas e monetárias dos Estados Unidos, para 130% do PIB. Agora, então, houve um crescimento brutal do endividamento. Mas isso, repito, não era um problema. Por que não era um problema? Porque o Federal Reserve pagava 0,25% de juros ao ano. Para vocês entenderem, é como se vocês pegassem emprestado 10 mil e pagassem apenas R$25 de juros por ano. Agora calcula isso para 10 anos. Você pega 10 mil reais, imagina uma inflação de 2,5% ao ano. Depois de 10 anos, perdeu 25% do valor. Então esses 10 mil vai estar valendo R$7.500, ok? Agora pega o seguinte, 10 mil com 0,5% de juros ao ano, quer dizer que no final de 10 anos você pagaria R$250 de juros. Lembra que com a desvalorização é como se o dinheiro valesse 7.500 mais 250, R$7.750.
Então, quando você pega 10 anos, né? Pega 10 mil reais e em 10 anos você vai devolver 7.750 reais. Você quebra? Não! Você não quebra! Você não quebra! Pegar 10 mil para no fim de 10 anos pagar 7.750, é óbvio que você não vai quebrar na sua própria moeda. Mas aí tem condições. O juro tem que ser extremamente baixo, que era o que o Banco Central dos Estados Unidos garantia. Os Estados Unidos, nessas condições, podia praticamente fazer a dívida que quisesse, que não ia quebrar. Não nessas condições, gente. Se a taxa real de juros é menor do que a taxa de inflação, sempre você vai pagar menos do que pegou emprestado, ok? E nunca que você vai quebrar, jamais você vai quebrar, entendeu? Você nunca vai quebrar. Nessas condições, não. Então, nesse sentido, a teoria monetária moderna é correta. Você não quebra na própria moeda. Mas tem essas condições. O que aconteceu com os Estados Unidos? Eles, principalmente, né, os neoliberais, conduziram tão mal a economia, mas tão mal, pegando esse dinheiro barato e usando no mercado financeiro e no mercado imobiliário. O mercado imobiliário é uma coisa. O mercado financeiro tem que dar mais dinheiro que a soma da inflação mais a taxa básica de juros. Ok? E o mercado imobiliário, ele tem que dar mais dinheiro do que o mercado financeiro. Porque é o mercado imobiliário que empresta dinheiro. É o mercado financeiro, perdão, mercado financeiro que empresta dinheiro para o mercado imobiliário contratar a indústria da construção civil e especular com imóveis. Então o mercado imobiliário tem que pagar a rentabilidade da indústria da construção civil, pagar a rentabilidade do mercado financeiro, descontar da inflação e descontar da taxa básica de juros. Logo, ele não é muito sustentável. A crise imobiliária de 2007 e 2008 provou isso, que o mercado imobiliário era um perigo. Mas aí a gente pergunta, se os Estados Unidos aprenderam alguma coisa com isso? Sim, eles aprenderam. Eles aprenderam que é só colocar os pobres e o governo para pagar a dívida. Obama, um sujeito que ganhou o Nobel, que mostra que o Nobel da Paz vale o que o gato enterra na caixa de areia. Ele ganhou o Nobel da Paz por ser preto. Sabe o que o Obama fez? Ele salvou os bancos, não as pessoas. Os bancos fizeram merda com o dinheiro, o mercado imobiliário quebrou. E ele garantiu a dívida dos bancos, ou seja, que nenhum banco tivesse prejuízo. Mas não garantiu a dívida das pessoas. Então, se as pessoas tivessem perdido a casa durante a crise financeira, o banco seria restituído do prejuízo, mas a pessoa ficaria com a dívida. A dívida que o governo já tinha pago para o banco. Aí tá ótimo, né? A empresa, o mercado imobiliário nunca perde. Quem perde é o governo, que empresta o dinheiro a fundo perdido, e as pessoas que perdem a casa e mantêm a dívida. Foi isso que o mercado imobiliário fez e quebrou os Estados Unidos. E o que as empresas fizeram? Aprenderam que dá para quebrar sem quebrar. Porque o governo paga o prejuízo com o coro dos hipotecários. Uau, que lição! O que o mercado imobiliário e o mercado financeiro fizeram depois de terem aprendido essa dura lição? Obviamente, eles passaram a especular ainda mais. E em um nível global. Com o juro, com o dinheiro dos Estados Unidos tão barato, na verdade de graça. Na verdade, se você pega 10 mil e paga depois de 10 anos 7.750, o governo está te pagando 2.250 mais a inflação para você pegar dinheiro dele. Então a sociedade americana
está pagando para os tomadores de empréstimo ficar rico. Essa é a verdade. Foi assim que iniciou-se a construção de fortunas bilionárias. Era um pouco mais de 30. Em 40 anos, são mais de 3 mil bilionários desse mundo. Mais de 800 deles nos Estados Unidos. Os empréstimos esvaíram o governo, porque se você está emprestando dinheiro para essas empresas e esse dinheiro não se está transformando em investimento, esse dinheiro está fazendo falta para a indústria, para o comércio, para a agricultura, para a prestação de serviço, ele está fazendo falta. Ele não vai ajudar a economia a crescer, ele vai ajudar os bilionários a ficar cada vez mais ricos e o povo cada vez mais pobre. Os americanos viram, o empresariado americano, a burguesia americana, viu nisso a chance de ficar imensamente rica e destruir a classe trabalhadora americana. E depois a classe trabalhadora europeia e a classe trabalhadora japonesa. Sem a classe trabalhadora, vanguarda, sem o proletariado, né? Os trabalhadores industriais, vanguarda da classe trabalhadora, não haveria luta de classe, simplesmente porque uma das classes teria sido extinta. Essa foi a lógica da ação da burguesia americana. Acabar com a luta de classes fazendo duas coisas. Primeiro, extinguindo a classe operária, vanguarda da classe trabalhadora, transformando o restante da classe trabalhadora em semi-escravos, semi-servos, né? É isso que a uberização faz. É isso que a uberização faz. Correto? E a precarização do trabalho absoluta, né? Porque sem classe operária, sem grandes salários, então as pessoas vão lutar, brigar por qualquer emprego, aceitando cada vez menos para trabalhar cada vez mais. É por isso que hoje, gente, nos Estados Unidos, o salário mínimo está em torno de 1.200 e poucos dólares por ano e o preço médio de um aluguel é de 1.580. Traduzindo, com o salário mínimo dos Estados Unidos, não é que você tem que escolher entre viver e comer. Não, não dá para você pagar a habitação. Simples assim. Então você tem que pegar 2, 3 empregos precarizados. Se você está nessa luta feroz, trabalhando 80 horas por semana para sobreviver, você não tem prazo para lutar pelos seus direitos. Além disso, extinguiram os sindicatos, o poder deles, da classe trabalhadora. Então, basicamente, as políticas neoliberais destruíram a classe trabalhadora. Pronto, resolveu o problema da luta de classes. Mas as pessoas estão vendo que as coisas estão ficando ruins. Então, o que eles fizeram? Criaram o movimento woke, os identitaristas. Ao invés de lutar pela classe, luta pelas identidades. Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, assexuais, intergêneros e outros. Luta pelas mulheres, mas sem lutar por direitos das mulheres, como por exemplo, licença maternidade. Luta pelo direito ao aborto. Troca a luta pelo direito à licença maternidade e a salário digno pela luta ao aborto. Perfeito. Luta identitária que não vai interferir em nada com o lucro dos patrões. Qual patrão vai perder dinheiro porque as mulheres estão lutando pelo aborto? Nenhum. Se as mulheres estivessem lutando pelo direito ao salário digno, por equiparação salarial com o que os homens ganham, se as mulheres estivessem lutando por
licença maternidade remunerada, que não existe nos Estados Unidos, aí sim seria um problema enorme para os patrões. Mas enquanto elas estiverem lutando por aborto, não, pode lutar à vontade. A única coisa que elas vão conseguir é fazer com que a esquerda seja confundida com abortista. Irritar profundamente o grosso da classe trabalhadora, que é conservadora, e colocar o grosso da classe trabalhadora no colinho da direita. Uau, identitarismo, como você é inteligente para defender o interesse dos ricos. Parabéns! Os pretos, luta pelo preto abstrato. Black Lives Matter. Não faz a luta do preto concreto, não. Essa o FBI não quer. Essa a direita não quer. Essa a burguesia não quer de jeito nenhum. Os pretos que lutam como os panteras negras. Curus! Não, não, não. Tem que lutar por algo abstrato. De preferência, liderado por uma bilionária preta, né? Como a famosa apresentadora de TV dos Estados Unidos, Winfrey, a Oprah, né, que inclusive tem vastos negócios imobiliários no Havaí. Quando o estado pegou fogo naquela tragédia, ela ganhou muito dinheiro e está tentando ganhar ainda mais. Aí esse tipo de preto, tudo bem. Ou a famosa bilionária cantora preta, essa também eles gostam, porque é o preto que está dando dinheiro, está ganhando lufas, está ensinando que o bom é ser bilionário, que progresso é ser bilionário. Para que lutar por classe? Luta para ser uma em 50 milhões de pretos e seja uma bilionária, casada com outro bilionário. E aí, quando você fizer merda e uma cantora baiana falar isso, jogar isso na sua cara, você cancela a cantora baiana. Porque o importante é defender a preta bilionária americana. Olha que beleza é a luta wokista. É a luta que não conquista nada, que não conquista porra nenhuma. É a luta completamente inútil que favorece os ricos e a burguesia. E não favorece em nada a classe trabalhadora. A luta colorista, a luta arco-íris e a luta verdinha, né? Porque tem a fada da floresta. A fada da floresta, ó. Gente, tinha um cara, esse foi assassinado, esse não ganhou ministério, nem é homenageado nos Estados Unidos, semana sim, semana não. Não. Não, de forma nenhuma. A fadinha da floresta, diferente de Chico Mendes falava o quê? Chico Mendes dizia: ecologismo sem luta de classe é jardinagem. Por isso ele foi morto. Por isso ele não ganhou ministério. Por isso ele não foi homenageado pelos Estados Unidos. Por isso ele não deu palestra em Harvard, em Colômbia, em Princeton. E ele, por isso, ele não estava semana sim, semana não no Reino Unido. Por isso ele não estava sendo homenageado. Porque ele disse que ecologismo sem luta de classe é jardinagem. Agora, se você pratica a jardinagem que o americano gosta, aí, meu Deus do céu. Se você é um fiscal da desgrama, nossa senhora, fada da floresta, verdista ongueiro, indígena da Chopi, não defenda os Guarani Kaiowá contra os latifundiários. Pelo contrário, faça reunião com representantes dos latifundiários, vista o seu cocar fake e vá pra porra dos Estados Unidos fazer merda e trair o país e o povo. Aí tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Quando você é o preto que os ricos bilionários gostam, quando você é a fada da floresta que os desmatadores gostam, quando você é a indígena da Shopee que os americanos gostam, aí tá tudo certo o ok esse identitário. Você destruiu a luta de classe. Parabéns, 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 parabéns. De um ponto de vista econômico, nós já explicamos como aconteceu. E de um ponto de vista ideológico, vocês acabaram de ficar sabendo. Você destrói a luta de classe, arrebenta a classe trabalhadora, os indígenas, os pretos, os pobres, as putas, os petistas, os gays, as sapatão, as pessoas trans, arrebenta elas tudo. Para lacrar. Para ficar famosinho, para realizar o seu sonho de desfilar na São Paulo Fashion Week no mesmo dia em que um dos trabalhadores que estava desfilando morreu. Mas não tem importância, o show tem que continuar.
Essa é a verdade à luz do identitarismo. Essa é a verdade deles. Entenderam? Agora, as coisas deram com os burros na água. Por quê? Como? Eu confesso que eu tô acordado desde as 4 horas da manhã. E fui dormir tarde. Eu vou descansar um pouco, vou voltar e vou contar para vocês antes da nossa live. Ok? Fiquem bem e até mais tarde.